Pelo mundo todo nós podemos encontrar uma formação rochosa bastante peculiar, chamada Fairy Chimney, ou chaminés de fadas. Em alguns casos, as chaminés de fadas formam civilizações completas, existindo no local desde um tempo muito remoto. Mesmo hoje em dia, as pessoas usam essas casas estilo Smurf para habitar regularmente. Na verdade, ninguém sabe quem, quando e de que maneira essas casas foram construídas, mas o fato é que são estruturas incríveis, que podem evidenciar que, em um tempo muito remoto, o mesmo tipo de construção foi usado em diferentes locais da Terra, e isso pode sugerir que a humanidade, no passado, era capaz de se espalhar além dos oceanos e levar seus métodos de construção de uma parte do mundo a outra. E pelas condições que essas casas se encontram atualmente, é possível que elas tenham pertencido a uma outra era e, posteriormente, tenham sido recuperadas e habitadas novamente. As chaminés de fadas, aqui no Além da Nuvem. As chaminés de fadas parecem ter vindo direto do mundo antediluviano, sobrevivendo a grandes descargas de plasma em um mundo que simplesmente foi varrido da face da Terra. Bom, essa é apenas uma teoria. O que diz a ciência? Para a ciência, chaminés de fada, ou pirâmides de terra, como também são chamadas, são grandes colunas naturais em forma cônica que sustêm no seu topo um bloco de rocha maior, que funciona como protetor da erosão, até que, com a continuação da erosão, não seja mais possível sustentar esse bloco. Formam-se a partir da ação erosiva das águas fortes em terrenos detríticos heterogêneos, muitas vezes de origem glaciar, podendo atingir alturas de 40 metros. As chaminés de fada são, para a ciência, um tipo de paisagem sedimentar, completamente natural, que podem ser encontradas em todas as partes do planeta, sendo as mais conhecidas as da Capadócia, na Turquia, e as de Utah, nos Estados Unidos. Estas localizadas no Bryce Canyon National Park, um parque nacional, protegido pelas autoridades americanas. Os hoodoos, como são chamados pelos indígenas, elevam-se do solo em direção ao céu, parecendo verdadeiras ruínas de uma antiga civilização. Claro, isso não é o que a geologia afirma. Porém, o local possui o que parecem ser pontes que foram elevadas, pórticos ou entradas de antigas fortalezas e ruínas, que são definidas como formações perfeitamente naturais pela geologia atual. O simples fato é que ou a geologia reconhece a possibilidade de serem ruínas, ou ela precisa encontrar uma explicação natural para os fenômenos, uma vez que está fora de cogitação admitir a possibilidade de que num passado muito remoto aconteceram guerras nucleares, uso de armas de plasma, ou mesmo tempestades de plasma sobre a Terra. Então, na falta de uma explicação que esteja de acordo com aquilo que está sendo visto, a geologia precisa encontrar uma maneira de explicar, por meio de fenômenos naturais, estas misteriosas formações. E ainda que pareçam ruínas, muralhas, fortalezas, castelos de uma outra era, hoje tudo isso é formação natural, oficialmente falando, ainda que às vezes possa parecer que não. Vamos ver, por exemplo, algumas formações que fazem parte do Bryce Canyon em Utah, que realmente parecem resquícios de construções antigas que sofreram graves danos por alguma ocasião do passado. Por exemplo, olhando assim, parecem apenas pedras esculpidas pelo vento. Aqui vemos formações retilíneas, como que paredões, como que castelos, casas, ruínas. Antes de sairmos de Utah e irmos para a Capadócia, na Turquia, vamos prestar bem atenção
a essas imagens, porque não se discute tanto sobre o que há dentro dessas formações. Não se discute tanto essas entradas que são chamadas de pontes naturais. Não se discute tanto as portas das cavernas do interior de Bryce Canyon. Mas, se sairmos de Bryce Canyon e formos até a Capadócia, com certeza não tem como fugir desse assunto. Simplesmente pelo fato de que na Capadócia, esses locais não apenas eram feitos de casas, mas ainda são. Eles ainda são literalmente habitados. Algumas, como essa daqui, ficaram apenas as ruínas para os turistas conhecerem. Outras, porém, foram transformadas em hotéis. Por exemplo, esse hotel de luxo, que tem pelo menos 15 quartos que ficam dentro das chaminés de fadas da Capadócia. Porque, na verdade, eles já eram isso, casas. Aqui no Rezen Hotel, as habitações são chamadas de quartos cavernas, porque, na verdade, no interior dessas formações haviam, de fato, casas. Na verdade, essas pedras se parecem casas de Smurfs pelo simples fato de que as casas dos Smurfs foram inspiradas nesses antigos modelos de casas que nós encontramos em vários lugares do mundo, como na Capadócia. É ou não é impressionante a coincidência? Bom, se você gostou, deixe seu like no vídeo, verifique se ainda está inscrito no canal Além da Nuvem. Se não tiver, aproveite para se inscrever agora mesmo e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Depois de deixar o seu like, comenta o que você pensa a respeito dessas formações misteriosas. Hoje, os arqueólogos acreditam que foram os romanos, no século XII e XIII, que fizeram essas casas. Porém, o curioso é que eles só fizeram esse tipo de construção na região da Capadócia, e não ao longo de todo o Império Romano, o que é, no mínimo, estranho. Seria mais lógico concluir que os romanos encontraram essas cavernas esculpidas nas chaminés de fadas e resolveram habitá-las, reformá-las e habitá-las. E tanto é verdade que essas formações são mega construções que esta, especificamente, é chamada de Castelo de Utízar. Isso mesmo, ela é chamada de castelo. E vale lembrar também que a Capadócia também é famosa pelas cidades subterrâneas. Na verdade, existem pelo menos 37 cidades subterrâneas na Capadócia, e essas são só as que já foram descobertas. Algumas delas eram capazes de abrigar até 20 mil pessoas. E a fonte histórica mais antiga que fala dessas cidades subterrâneas é justamente o livro Anabase, do historiador e soldado grego Xenofonte, que data de 400 anos antes de Cristo. Se você gostou desse vídeo, apoie esse canal divulgando esse conteúdo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais. E aqui tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você assistir. Porque aqui no Além da Nuvem, a verdade importa.